Graça e paz da parte de Deus aos nossos corações. Com muito prazer e alegria estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus para a sua vida, para que você venha ter um ótimo ensinamento e entender o que é certo e o que é errado. E quem vai ensinar isso para nós, nada mais e nada menos que a própria palavra de Deus. Neste momento eu gostaria que você prestasse muita atenção na palavra de Deus, o que diz no livro de Mateus, do capítulo 15 e do versículo 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Olha que palavra maravilhosa! Esta palavra me chama muita atenção, porque aqui quem está falando é o próprio Senhor Jesus, falando aqui nesta palavra, dizendo: esse povo me honram com os lábios, mas o coração está longe. Ele lembrando que foi Isaías que profetizou isso. Bem, o que me chama atenção é logo aqui: esse povo honra-me com os seus lábios. Ou seja, honrar com os lábios. Quando se fala de honra, quer dizer, está adorando a Deus, estão buscando ao Senhor, estão clamando ao Senhor, estão honrando ao Senhor com os lábios. Talvez é aquele momento que você vai na igreja e aí o pastor fala assim: levanta as mãos, diga amém, adore ao Senhor. E há muitos honrando ao Senhor com os lábios, mas o coração longe, distante do Senhor. Que situação, que momento que a gente vê que Jesus falando isso lá atrás e acontecendo agora. Nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos vendo pessoas dessa maneira, servindo ao Senhor, muitas vezes com os lábios, mas o coração longe. E essa palavra é muito importante. Quantas pessoas que muitas vezes vão na casa do Senhor, e aí que entra um ponto importante que você fala, não é ir na igreja, é ser igreja. Ser ir na igreja é uma coisa, ser igreja é outra, né? Quando nós falamos ir à igreja é fácil, mas e ser a igreja? Honrar ao Senhor não só com os lábios, mas também de coração a Deus. E existem pessoas que muitas vezes estão distantes do Senhor, ou muitas vezes vivendo de falsa aparência também. Muitas vezes estão na igreja, mas não estão honrando ao Senhor como é para honrar mesmo de coração. E aí eu faço uma pergunta: como assim eles não estão honrando ao Senhor como é para honrar? Porque os seus corações têm mágoas, têm rancor, têm intrigas, têm inveja. Você tem honrado a Deus? Como tem sido os seus cultos para Deus? É verdade. Você tem ido na igreja só para olhar o irmão do seu lado? Só para observar? Ou você tem ido para adorar a Deus? Verdade. Você tem ido ao templo para buscar a presença de Deus, para buscar algo novo para a sua vida? Ou você tem ido para reparar? Eu faço. Muitas vezes tem pessoas que vão na igreja e eles, vamos dizer, eles vão e reparam tudo. Reparam até a roupa, o louvor, né? E ali muitas vezes está numa falsa adoração. Por que fala falsa adoração? Não está querendo dizer que a pessoa não adora. Ela adora, mas está sendo sacrifício de tolo. A Bíblia fala que é sacrifício de tolo. Quando você serve a Deus, mas muitas vezes só de aparência. E não serve a Deus de coração. E até mesmo como você falou, que vai ver as roupas, tudo. Muitas das vezes Deus usa quem Ele quer da maneira que Ele quer. Não é pelo modo de estar vestido que Deus não vai usar. Exato. Deus tem a maneira dele trabalhar. Não adianta você ir na igreja e não gostar do seu irmão que está sentado. Não adianta você falar que ama quando está lá na igreja, quando está lá no templo, porque a igreja somos nós. Não adianta você falar que ama o seu irmão quando está lá dentro, virou as costas, você fala mal dele. Você fala que ele não fez ou deixou de fazer algo. Mas é tão bonito o diálogo nos dias de hoje. Se a pessoa tivesse alguma coisa, já conversasse, já falasse, explicasse para a pessoa, em vez de falar por trás. É tão bonito quando a gente se resolve na hora. A igreja hoje está passando uns dias tão difíceis.
É um querendo ser mais do que o outro, um querendo tomar o cargo do outro. Muitas das vezes um quer mais nem ser nada, não quer cargo. Por quê? Porque será? Olha a situação que estamos vivendo. Exato. É triste. Hoje é triste a gente ir na igreja e ver só contenda, ver só fofoca. Vamos tentar mudar. Vamos fazer a partir de nós, a partir de mim, de você que está vendo esse vídeo. Eu não sei como é a sua vida e nem preciso saber. A sua vida quem tem que saber é Deus. É você que tem que se consertar é com Deus. Se eles fazem, outros fazem ou deixa de fazer, Deus vai acertar com eles. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer diferente. É verdade, com certeza. E é dessa maneira. E olha só, uma coisa que me chama atenção aqui, é logo no versículo 9 fala, mas em vão me adoram. Estão adorando em vão, pessoas que agem dessa forma. E uma outra forma aqui também, que o Senhor está exortando essa palavra, para os, e até usa uma palavra muito forte, hipócritas. O que são hipócritas? Aqueles que muitas vezes pregam, querem ser, querem ensinar aquilo que não são, aquilo que não vivem. E ele fala, em vão e adora. E eles ensinam, olha só, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. São pessoas que muitas vezes colocam julgos nas outras pessoas. E muitas vezes até usando a palavra doutrinas, mas não na palavra de Deus. Doutrinas criadas pelos homens. Eu vou dar um exemplo aqui, muito claro, já que nós estamos nessa palavra. Eu lembro que um dia, em uma certa igreja, não vou citar o nome aqui, mas em uma certa igreja, chegou um jovem para pregar da cidade de Jaú. Ele chegou na igreja para pregar. E aquele jovem, ele estava bem barbudo, mas uma barba grande. Eu particularmente, eu não tenho, né? E aquele jovem com a barba grande, ele chegou e teve pessoas que falaram assim, esse homem que vai pregar, porque achou até estranho, né? Dele estar daquela maneira. Bem, aquele jovem, ele pegou o microfone, pregou, foi uma benção. Terminou o louvor, terminou o culto, nós fomos jantar. Nós fomos até a casa para jantar. E aquele jovem não jantou, aquele jovem foi para o quarto orar. E aí a gente ficou perguntando, meu Deus, mas por que ele não vai jantar? E a mesa repleta de alimentos, coisa boa. E ele não foi. Ele diz, não, eu preciso falar, continuar falando com Deus, porque hoje eu tirei para falar com Deus e eu vou ficar até meia-noite falando com Deus. E aquilo foi como um cala-boca para muitos. Porque os que estavam bonitos não estavam com tanta ligação com Deus como estava esse homem, como estava esse jovem. Então muitas vezes a pessoa ela julgou a aparência, né? E no fim aquela pessoa estava mais consertada do que nós. Isso continua até hoje, nos dias de hoje. Continua-se a mesma coisa. As pessoas julgam pela aparência. Muitos entram na igreja e já olham de cima e embaixo, como a pessoa está vestida. Mas você consegue entrar lá dentro do coração da pessoa e ver o que se passa? Muitas das vezes não adianta a gente estar todo dia na igreja, mas a nossa vida não está certinha com Deus. E aquele que não vai todo dia, vai uma vez na semana, duas, não sei. A vida está mais certa, está mais ligado com Deus, tem buscado mais a Deus, tem jejuado mais a Deus, tem tentado se santificar mais na presença do Senhor. Hoje nós temos que lutar pela nossa salvação. Eu não vou salvar o meu marido não vai me salvar. Então a gente tem que parar de julgar pelas aparências e viver o hoje, deixar Deus trabalhar. Ele tem a maneira certa dele trabalhar. A hora exata ele vai fazer. Com certeza, é dessa maneira. Porque se você continuar julgando, se você continuar apontando o erro, o problema do seu irmão, presta atenção, você vai estar sendo um verdadeiro hipócrita. E a Bíblia fala, honrando o Senhor com os lábios, mas o coração distante. Ou seja, não adianta você ir na igreja, passar um bom tempo adorando, eu estou fazendo assim para você entender, mas está sendo tudo em vão, sacrifício de tudo. Às vezes também não adianta você ter uma doutrina na sua igreja, Exato. Não sei, pregar-se a doutrina da sua igreja e não viver ela. Você que está assistindo esse vídeo, eu não sei se você é um pastor, se você é um presbítero, uma missionária, não adianta você querer cobrar dos irmãos, dos membros, se você não vive. Exato. Não adianta. Você tem que, antes de você pregar essa palavra, você tem que viver ela.
E tem muitos assim. Sim, com Tem muitos, certeza. porque isso daqui, gente, Se acham não adianta. melhor do que os outros, querem cobrar uma coisa que não estão vivendo. Exato. E a Bíblia fala disso também. A própria palavra do Senhor fala sobre isso. Querendo muitas vezes colocar jugo na vida das pessoas, coisas que nem eles são capazes de mover com o dedo, né? Muitas vezes não são capazes de mover com o dedo. Então muitas vezes é o que nós vemos nos dias de hoje. Não adianta você que está me assistindo, você pastor, querer muitas vezes exigir de uma pessoa aquilo que você não vive. Aqui, ó, a palavra de Deus, principalmente o amor. Aonde está o amor? O amor, a palavra de Deus fala que é tudo. Tem até um louvor que fala que a melhor oração é amar. Então muitas vezes você está julgando, querendo colocar fardos na vida de outras pessoas que você mesmo não é capaz de mover, que você mesmo não é capaz de carregar. E isso se chama hipocrisia. Vamos viver o hoje. Até deixo uma frase que eu tenho visto várias vezes, que diz assim: quando você está no mundo, ninguém te olha, ninguém repara para você nada, mas basta você virar um cristão, você é vigiado 24 horas. Com certeza. Então, tome cuidado, faça diferença. Seja um evangélico diferente. Exato. Não venha ser mais um cristão, não venha ser mais aquele fanático como muitos dizem. Exato. Vamos ser diferente. É tão gostoso ter a presença de Deus na nossa vida. Lógico, a gente passa luta, a gente passa prova, mas tudo tem um porquê. Hoje a gente não entende o porquê passamos por isso, passamos por aquilo, mas lá na frente a gente vai entender. Eu não sei o que você passa. Muitas das vezes você fala assim: falar é fácil, o difícil é viver. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Basta você ficar em silêncio. O silêncio é a melhor resposta. Não conte sua vida para todo mundo. Conte somente para Deus. Ele que tem a resposta, Ele que é a solução dos seus problemas. Muitas das vezes você conta algum problema, alguma situação para alguém, achando que essa pessoa vai te ajudar, mas não vai. Muitas das vezes na sua frente fala que está do seu lado, que vai te ajudar, o que precisar pode contar, mas você virou as costas e sai falando de você, sai falando dos seus problemas, sai falando o que você está passando. Então conte somente para Deus. O silêncio entre muitos é a melhor resposta. Tenha um diálogo somente com Deus. Ele é a melhor solução para os seus problemas. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso juiz do juiz. Ele é o nosso socorro bem presente. Somente agradeça a Deus, não questione, não murmure. Ele sempre tem o melhor. É que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, na nossa hora, tudo da maneira que a gente quer. Mas Deus tem a maneira dele trabalhar. A gente tem que ter a paciência de esperar. E hoje nós somos muito ansiosos, muito apavorados. Temos que esperar, descansar no Senhor. Porque na hora certa o milagre vem, a resposta vem. Quando você menos esperar, Deus já está trabalhando. É verdade, é dessa maneira. Aguarde, espere, tenha paciência. A vitória chegará muito na sua vida. Por quê? Talvez nós estamos falando com pessoas que estão desanimadas, porque muitas vezes foram apontadas, apedrejadas. Lembre-se bem, quando aquela mulher ela estava sendo apontada pelos homens, pelos que defendiam a lei, dizia: pela lei de Moisés ela tem que morrer. Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Talvez você esteja sofrendo, talvez você está sendo aí desprezado, apontado, um erro, uma falha. Lembre-se, Jesus, Ele te ama e Ele quer mudar a sua vida. Não vive explicando nada para ninguém. Deus ainda conhece o seu coração e é Ele quem te justifica. Fique com essa palavra. Medite neste vídeo que você está vendo agora. Eu não sei a necessidade que você está passando, mas medite. Pare e pensa, reflita na sua vida. Vê se você tem sido aquela igreja que Deus esperava que nós fôssemos. Seja diferente. Dobre o seu joelho, peça perdão de tudo que você fez ou deixou de fazer para Ele. Renuncie, negue-se todas aquelas coisas que ficou para trás, todas aquelas coisas que Deus não se agrada. Seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa leve. Viva o hoje, que Deus tem muito a te oferecer. Deus tem muito a te recompensar.
Que você venha ficar com esta palavra. Que Deus venha falar mais ao seu coração. Que Deus abençoe a todos. Amém. E que Deus possa continuar iluminando a sua mente, para que você possa compreender a palavra de Deus. Essa palavra foi com o objetivo de ajudar você, para que você possa levantar sua cabeça e saber que Deus, Ele é poderoso. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Amém.